Alô, pessoal! Sabadão, início da oitava rodada do Barezão. E vamos conversar um pouquinho, né, cara? Vamos conversar um pouquinho aqui. Olha, quem acabou de entrar aqui foi o Félix Coelho, do Operário. Está fazendo uma belíssima campanha no Barezão. Um abraço, Félix. Vamos ver quem entra mais, porque daqui a pouco a gente vai receber um convidado especial aqui, meu amigo jornalista Lucas Araújo. Vamos ver se ele já está aí. Lucas Araújo, chamando Lucas Araújo. Nonato entrou também. Abraço, Nonato. Isso, galera, vamos entrando aí, que a gente vai ter um papo aqui bem bacana sobre a oitava rodada, abertura da oitava rodada do Campeonato Amazonense. E deixa eu chamar aqui o Lucas. Cadê o Lucas? Vamos lá, Lucas. Lucas Silva. Fala, tio Lele. Boa noite. Boa noite. Rapaz, conseguimos aqui conexão. Manda um alô aqui, Lucas. Tudo certinho aí? Tá me ouvindo bem? Eu te ouço bem. Você me ouve bem? Sim, eu te ouvo muito bem Também aqui. estou lhe ouvindo. Fala, galera. É o seguinte, vamos começar o nosso papo aqui. Hoje, nessa live de Instagram, o Lucas e eu estamos bolando algumas coisas aí, mas a gente não vai falar por enquanto, né, Lucas? Sem Por enquanto vai spoilers, estar né? Sem spoilers. sem spoilers no Sem momento. spoilers. Isso, mas eu quero te agradecer, Lucas, por entrar aqui com a gente ao vivo para falar um pouquinho dessa oitava rodada do Campeonato Amazonense, que é um campeonato insano, né? Insano, muito louco. E Lucas, só aproveita e se apresenta um pouquinho para a galera aqui que está ligada na nossa live. Fala um pouquinho de você, da sua carreira e dos projetos aí, que eu sei que você vai reativar o seu canal com tudo. E conta aí pra gente um pouquinho, cara, o que veio por aí? Beleza, Lele. Você começou falando muito bem. O Campeonato Amazonense é de uma emoção assim enorme. E, bom, falando aí sobre a minha carreira, eu comecei no jornalismo em 2017. Eu comecei na assessoria da Fundação Dr. Thomas e logo depois eu fui fazer estágio também no Hospital Joãozinho. É o hospital para criança lá da Zona Leste do João Lúcio. E foi uma experiência ali que eu não tinha um profissional da área me ensinando, me falando como são as coisas, e eu ainda estava começando a faculdade. Foi um período que eu aprendi a trabalhar um pouco mais só. Comecei no esporte em 2019. Eu comecei trabalhando no Camisa 12 do Daniel Prestes, que hoje está na Crítica. E logo em seguida, eu fui trabalhar no Esporte Manaus e também na Gazeta da Tarde, cobri a Série D todinha. E na sequência, eu fui para a Band no início aí de 2020, quando a gente estava se recuperando da pandemia, que o futebol voltou. E na Band eu cobri boa parte da Série C do Manaus e da Série D do FAS, que quase subiu para a Série C, esbarrou no Novo Horizontino, que no ano seguinte acabou também atrapalhando o acesso do Manaus para a Série B. E após passar pela Band, fui para o Manaus Futebol Clube, uma experiência muito gratificante, um lugar que eu com certeza aprendi muito com os profissionais ali, o Ismael, o Adriel, Pietra, mesmo que tenha entrado recentemente, também aprendi muito com o Thiago, que as pessoas aí conhecem como Cabeça, porque o cara é uma cabeça pensante na comunicação do futebol amazonense. E passei a temporada de 2021 no Manaus FC, fomos campeões estaduais, chegamos aí na semifinal da Copa Verde, posteriormente chegamos nas quartas na edição de 2022, aliás, 21, e na Série C, muita emoção, jogamos contra grandes equipes
E por pouco não subimos para a Série B, mas foi uma temporada de muito aprendizado para mim e para o clube também. Lucas, é uma coisa que, assim, eu aconselho sempre isso, eu já falei algumas vezes, que assim, quem trabalha com jornalismo esportivo tem que ter em algum momento uma experiência de trabalhar dentro de um clube de futebol, né? Porque isso muda, eu acho que de sobremaneira a nossa percepção, porque uma coisa é a gente olhar de fora e às vezes a gente desce a lenha Com mesmo, né? certeza. E outra coisa é a gente estar dentro de um clube e conhecer a realidade do futebol como ele é, cara. Para mim foi uma experiência muito valorosa. E eu queria saber para ti, cara, como foi esse um ano aí em que você teve a oportunidade de viver futebol por dentro, cara. Fala assim, Lele, eu queria, antes de mais nada, falar assim de experiência, que você citou muito bem aí. Antes da gente trabalhar num clube, você, meu antecessor no Manaus, na assessoria, você chegou a comentar que a experiência, como você entende futebol, muda completamente depois. Pois bem, antes de entrar no Manaus, eu tinha uma visão muito fora da realidade do que é fazer futebol, principalmente aqui na região norte do Brasil, que não é uma das regiões mais aclamadas aí no quesito mídia, no quesito financeiro também. Porém, o Manaus tem feito um excelente trabalho aí nesses 8 anos de vida. E lá dentro eu aprendi sobre preparação, o pessoal que trabalha na logística para que tudo dê certo, para que os jogadores cheguem e tenham tranquilidade para ir jogar, que é o trabalho deles. O pessoal que trabalha ali no departamento médico, que cuida para prevenir lesão, que cuida para recuperar jogador. Observei o trabalho que é a diretoria na montagem de um elenco, como que é feita a montagem de um elenco, quais são as características que cada clube busca na montagem do seu elenco. E, acima de tudo, eu aprendi como se faz comunicação dentro de um clube de futebol. Eu fiz um curso aliás, abrindo um parêntese aí, galera, se dediquem no que vocês gostam de fazer. Estudar é uma coisa que te abre portas e te traz conhecimento. E conhecimento é uma coisa que ninguém pode tirar de você. Fiz um curso de comunicação voltada para o futebol, com a Futebol Interativa, que é referência no nosso país hoje, cursos relacionados a futebol. Tive aulas com simplesmente diretores de comunicação de Grêmio, Ceará, Fortaleza e jornalistas renomados aí no região sudeste do nosso país, de São Paulo, que também ensinaram muitas coisas. E eu trouxe muito do que eu aprendi ali dentro para dentro do Manaus e com certeza eu pude contribuir de alguma forma com a comunicação do clube. Então, sim, depois que você entra para um clube de futebol, você passa a enxergar o esporte de uma maneira totalmente diferente. Exatamente, Lucas, é isso aí. Depois a gente volta a falar mais um pouquinho de carreira, que eu acho aqui que a nossa audiência quer ouvir a gente falando aqui principalmente sobre essa oitava rodada, né, Lucas? Nós tivemos 3 jogos hoje. O São Raimundo ativando o modo The Walking Dead, né? Voltando aí do mundo dos Voltou mortos. a vida. Sapecou aqui 5-0 em cima do Penarol, Lucas. O que tu achou desse resultado? Tu acha que ainda dá pro Tufão se salvar dessa quase degola? Cara, tem uma coisa que o narrador que a gente conhece aí, se chama Gustavo Villani, fala que camisa pesada entorta varal. E o São Raimundo está provando isso. O São Raimundo começou muito mal o Barezão. É inevitável a gente falar isso. Mas está vindo aí de 3 resultados positivos agora. E 2 goleadas, né? Goleou na rodada passada o Clipper, goleou hoje de novo. Está fazendo um saldo de gols bom, que pode vir a ser um fator determinante lá na última rodada, que é o saldo de gols, além do número de vitórias, é claro. E impressionante, impressionante como o São Raimundo conseguiu meio que dar uma volta por cima com a chegada do Morgado. Com todo respeito ao professor Paulo Sérgio, aquela campanha incrível que fez o São Raimundo em 2021, mas esse ano parece que não estava conseguindo repetir o mesmo feito. E hoje o São Raimundo aprontou aí. Os gols hoje marcados pelo Diego Vitor 2 vezes, o Rossini, que é um conhecido aqui do futebol amazonense, já passou pelo FAT, já passou aí pelo São Raimundo, pelo Manaus também. Fez E história no Manaus, né? fez história no Manaus. O cara conquistou acesso. Todas as coisas mais importantes, o Rossini estava lá dentro. E
também o Negueba, que não é aquele Negueba que aprontou na final do ano passado. Esse Negueba tá no Confiança e tá com um conhecido do Manaus lá, que é o Luizinho Lopes. Mas Será que o Luizinho gostou dele, hein? não, imagina, né? Só puxou pro time dele agora. Tá certo, é aquela coisa. Se você não é melhor ter o cara como seu jogador, né, do que jogar contra você, né? E ele Negueba provou isso aí, né? Muito bom de bola, garoto. Uhum. E Lucas, assim, eu disse uma coisa nas transmissões na TV A Crítica e vou repetir isso agora. Eu acho o seguinte, eu já vi vários trabalhos do Paulo Morgado aqui. O Paulo ele tem uma assinatura, a forma como ele vê futebol, a forma como ele faz, é um time muito compacto, que defende muito bem, ou seja, é organizado, né? É um futebol muito organizado. Mas a situação que ele pegou esse São Raimundo, eu disse na transmissão e repito agora, será o maior feito da carreira dele aqui em solo amazonense ele conseguir livrar o São Raimundo desse rebaixamento. Agora tem uma situação, né? Ele já conseguiu 2 resultados positivos, na tabela ele está aqui na primeira posição para sair, né? Está em nono lugar com 7 pontos, ou seja, o Fast que se cuide aqui, né? Porque o Fast já é o primeiro aqui na zona de entrada, fora da zona. Difícil amanhã. Pois é o primeiro aqui, ele vai pegar o Manauara, né, no Carlos Amit, e é o primeiro ali fora da zona. E nessa semana a gente não tem, no meio da semana, rodada, mas a gente vai ter Copa do Brasil, cara. Tu acha que o São Raimundo pode aprontar aí para cima do Manaus? Com absoluta certeza eu posso falar. O Manaus que venceu o São Raimundo logo ali no começo do Barezão e o São Raimundo que começou mal, não são mais os mesmos times. O Manaus passou por um processo que a gente chama de dentro aí dos clubes de cicatrização. A derrota, o próprio Pisa falou que feriu o ego, feriu o psicológico, porque você perder para o seu arquirrival de uma forma que você não consegue ter reação e os gols vão entrando e você não consegue criar, isso mexe com o psicológico, sim. Isso não é uma coisa que se recupera em 2, 3 rodadas. É claro que o Manaus é favorito, porque tem a opção do empate, porém o São Raimundo, que não vai ter nenhuma alternativa a não ser atacar o Manaus e buscar a vitória, isso é que a gente chama de ingrediente para um jogo legal de se ver. Assim, continuo achando que o Manaus passa, mas eu tenho certeza que não vai ser algo simples de se fazer como é no futebol. Ainda mais assim, né, Lucas? Porque quando a gente está falando de um jogo desse, a gente está falando de um jogo que vale um pouco mais de R$500 mil, né? Então, 630 mil, né? É isso a premiação? Exatamente. Então, assim, é muita coisa, todo mundo quer ganhar uma bolada como essa, né? O bicho ali, apesar de São Raimundo ter muito problema com dívida trabalhista, tanto é que o dinheiro que caiu dessa Copa do Brasil, parte dele foi confiscado por conta de dívida, mas não deixa de ser um belo incentivo, né, para os jogadores. E aí vamos pular aqui desse jogo, dessa goleada. Agora, sim, antes eu só queria falar um pouquinho de Penarol, né? Porque Lucas, assim, né, inacreditável o que está acontecendo com o Penarol, porque, assim, nós não estamos falando de um clube qualquer. O Penarol é o maior campeão do interior. 7 títulos estaduais. O Penarol são 3, né? 3? São 3. Ele é tricampeão. Ele foi bicampeão em 2010, 2011 e tricampeão em 20, né? No surpreendente campeonato de 20 de tiro curto. Mas, assim, com todo respeito ao JC, que está numa situação semelhante, se o JC cai, o JC é uma equipe nova, uma equipe que está buscando consolidação no futebol do Amazonas. Então, assim, zero surpresa se o JC ser rebaixado, como está tudo aqui escrito, já no script, que ele vai cair. Agora, me surpreende a campanha desastrosa do Penarol, e me surpreende mais ainda que a gente não vê ali uma reação. A gente não vê reação de forma nenhuma. E o time só tomando goleada. E a própria torcida também me surpreende, porque tem uma coisa. Eu não esperava que a torcida também não batesse o pé, né? Porque
clubes vivem momentos bons, momentos ruins, isso aí é do futebol. Mas, por exemplo, eu me lembro aqui na primeira Série C do Manaus, que o Manaus passou ali por um momento difícil, a torcida foi pro CT, foi soltar foguete, foi reclamar, foi querer falar com o jogador e tudo mais. O que está acontecendo com o Penarol, cara? Que a gente não vê, assim, absolutamente nada nessa direção. O pessoal aceitou mesmo, cair, é isso mesmo. Porque, assim, o Penarol tá jogando como se fosse um time, desculpa, assim, mas minúsculo. É, Porque pequeno já passou faz tempo, né? Tá jogando como se fosse um time minúsculo no futebol amazonense. antes de eu falar aqui, Leandro, eu queria mandar um abraço forte aí pro Cabeça, pro Esquilo, que estão aí participando, o Nascimento, que entrou agora. Moçada do Manaus aí em peso, todo mundo que está comentando. Obrigado, gente, pela Ó, participação. Esquilo, só pontuando aqui o Esquilo, já que você falou dele, melhor designer da porra toda. Cabeça, Salve nosso de querido palmas pro Esquilo. Cabeça aí. Toda a turma do Manaus, queridos aí, que a gente pôde conviver bastante. E ainda, fora do futebol, a gente ainda continua aí, a galera sempre me ajudando aí também. E me ajudam também, porque vez ou outra eu estou precisando de alguma informação, de alguma coisa, eles estão lado a lado aí comigo. Mas voltando a falar aí do Leão da Velha Serpa, já são mais de 5 derrotas em sequência, né? É algo, campanha de quem vai cair e tá ladeira abaixo. Infelizmente é o que está acontecendo com o Penarol. Não sei o que se passa. Você destacou bem, nem a própria torcida está fazendo questão. E eu acho que a coisa desandou quando eles postaram aquele negócio, somos doceiros, desculpa, nação, pegamos Pisa. Isso é uma coisa de um amadorismo que a gente, assim, se surpreende, né? Acho que essa é a palavra, a gente se surpreende quando vê algo desse tipo. E, infelizmente, é triste pelo tamanho que tem o Penarol, pela história que tem o Penarol, mas está fazendo uma campanha muito aquém do que foi o Penarol, que quase eliminou o Ipiranga na Copa do Brasil, que tirou aquele título estadual do Manaus. Alguma coisa desandou ali dentro. Eu não sei se foi a montagem do elenco, se foi uma nova gestão que se passou ali, mas é um Penarol muito aquém do que a gente está acostumado a ver, porque o Penarol, a gente sabe que não vai ser aquele time que todo ano vai estar sendo campeão, mas a gente tem a noção de que o Penarol vai chegar e fazer como faz o Princesa, de arrancar ponto dos times da capital, de quem sabe chegar numa semifinal ou numa eventual final. Esse é o Penarol que a gente está acostumado a ver. Mas essa Série B de 2021, aliás, 2022, o ano virou, tem que virar a cabeça também. Essa Série B de 2022 está se desenhando aí com alguns times de tradição no nosso estado. Lucas, assim, tem um detalhe que talvez as pessoas não estejam atentando. Nós estamos no ano de 22. Quem cair não vai jogar a Série B deste ano, vai jogar É, 23. E só vai voltar para a primeira divisão em 2024. Se subir. se subir, Porque porque são hoje. duas vagas, não vão ser mais como foi no ano passado. Não, e a gente está vendo assim um cenário assim de transformação. Está muito mudada a Série B, por exemplo. O Rio Negro está aí há 2 anos que não consegue subir de divisão. Então acabou essa chacrinha de dizer que caiu de divisão, vai subir no outro ano com os pés nas costas. Enfim, fica difícil, né? Falar no Rio Negro é engraçado, porque tanto o Leanderson como eu, a gente tem esse carinho grande aí pelo Galo, mas tá sendo um gigante adormecido. Essa é a realidade do Rio Negro, infelizmente. Nunca se sabe, né? Uhum. Pode ser que esse ano as coisas mudem, pode ser que eles montem um elenco mais competitivo, mais pronto para chegar. Mas sim, esse é um fato que é bom constatar. Só vão poder voltar para a Série A em 2024. Aí são praticamente 3 anos perdidos. E como é que faz quem trabalha no clube, quem continua ali todos os dias, os roupeiros, os maqueiros, o pessoal que trabalha ali vai ficar. Como é que faz? É como a gente diz, quem trabalha num clube, a gente passa a enxergar futebol de outra maneira. E se o investimento, Uhum. por exemplo, já numa Série A do Amazonense não é algo grande, algo que tu consegue trazer o retorno financeiro necessário, quem dirá numa Série B, né, do estadual. Torcer para que o Penarol se recupere, ainda dá.
mas é difícil a trajetória. Ele vai encarar adversários fortes aí na sequência. E um deles vai ser justamente os times que estão aí na liderança, o próprio Princesa. E, Lucas, uma coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: eles, tanto o JC quanto o Penarol, eles só podem chegar a 11 pontos. Ou seja, o primeiro do lado de fora aqui Tem... é o Fast, que tem 10. Entendeu? Então, se ele vencer amanhã, ele já chega a 13. Então, assim, Aí o é uma Gargalo fica lá em situação. cima. Ele já pode cair já na próxima rodada. Agora eu vou fazer uma pausa aqui, porque o Thiago mandou umas perguntas aqui. Olha, Vê vamos se tu abre, responder. porque para mim eu não consigo abrir aqui. Eu consegui aqui. Quem é o mais bonito da equipe de marketing do Manaus FC? Olha, é uma pergunta até Acho que é a fácil de Pietra, né? responder. A Pietra, né? Não é não? Com certeza, lá vou dizer que é macho. Que é o cabeça ou o esquilo, né? Não, Aí ele vamos pergunta falar aqui do Ismael. também. O Ismael ele é boa pinta também, viu? O cara se cuida. O esquilo também, né? O esquilo É, é pintoso também. o Esquilo esse ano É um rapaz. ele tá trabalhando aí por detrás dos bastidores, mas a gente não vê. Eu vi um boato aí de que ele tá malhando, já tá com 15 centímetros de braço aí. Quero ver, eu vou amanhã no jogo Ah, do rapaz. Manaus e vou dar uma olhada de verdade. É porque assim, se ele ficar forte, ele pode até de repente sair da equipe de marketing para a equipe de seguranças, né? É, Ficar fortinho ali. Nascimento já é uma dica aí, Nascimento. Se o Esquilo tiver fortão, já protege aí o cara. Cabeça pergunta aqui também o seguinte: quem vocês acham que vai para a final e quem leva a taça? Joga essa aí para ti, Lucas. Essa aí é a fogueira para ti. Eu tô acreditando que a final esse ano vai ser entre. Posso estar errado, né? Posso queimar a língua depois. Mas eu acho que vai ser entre, novamente, um da capital e um do interior. Chuto que o Princesa esse ano chega na final e a outra vaga vai ficar aí decidida entre Nacional e Manaus. São duas equipes que estão fazendo um belo campeonato. O Popoca emplacou uma sequência positiva aí, segurou a onda hoje lá no Gilbertão e tem tudo para continuar indo bem. Como a gente sabe, os confrontos aí no Amazonas são olímpicos. A gente não vai pegar o primeiro e o segundo. O primeiro vai pegar o oitavo, o segundo vai pegar o sétimo. E aí, essa é a... Como é que a gente pode dizer? Esse é o caminho que pode se desenhar uma final entre um interiorano, no caso do Princesa, que está ali brigando primeiro, segundo, e posteriormente um clube da capital, como é o caso do Nacional ou do Manaus. Esses três fazendo aí as três melhores campanhas do Barezão. Eu vou responder essa pergunta da seguinte forma: eu quero ver o cruzamento ainda, como é que vai ficar o cruzamento quando fechar a primeira fase, porque assim, dependendo de como termina essas posições, por exemplo, você vai fazer o desenho e ver quem pode se pegar antes da final. Isso. Entendeu? Mas eu acho que tem uma chance enorme aí do Princesa assim, ser um dos finalistas pelo trabalho que vem fazendo. Mas a gente sabe também que futebol é aquela coisa, né? É um mata-mata, então um jogo ruim você pode botar tudo a perder. Pontos corridos é E uma história, mata-mata é outro. é outro campeonato. E aí o Thiago pergunta também aqui o seguinte: vocês acham que a quantidade de times esse ano deixou a competição maçante? Essa eu vou começar respondendo, Thiago, porque assim, eu acho que, na verdade, não ficou maçante. Mas eu acredito que ter 4 clubes lutando para não cair, isso deu uma dinâmica diferente, porque antes a gente tinha ali 2 vagas para o rebaixamento, e essas 2 vagas, elas meio que já se desenhavam muito cedo. Você já sabia que equipes começavam, às vezes, desgraçadamente o campeonato ruim, e aí era só ladeira abaixo. Então agora nós temos o quê? Nós chegamos aqui na 8ª rodada e nós temos aqui praticamente 2 rebaixados virtuais, que é os 2 de Taquatiara. Mas você tem, por exemplo, um Clipper e um São Raimundo que vão protagonizar nas próximas rodadas assim partidas que prometem ser épicas nessa luta para não cair. Então, eu acho que 4 rebaixados deu uma dinâmica fantástica no campeonato, porque você está olhando para cima e eu acho assim, a classificação nem chega a ser tão difícil, né, para você ficar ali entre os 8, ou entre os 8, mas a partir do momento que você tem 4 vagas de rebaixamento, rapaz, o bicho pega, meu irmão. Então, assim, eu acho que a grande emoção desse campeonato
no findar dessas 3 rodadas ainda que temos pela frente, vai ser essa briga para não cair. E você, Lucas, o que você acha? Eu digo além. Eu acho que não foi maçante, eu acho que acrescentou. Tudo bem que o número de equipes aqui no nosso estado não permite 2 divisões, ambas com 12 equipes. Fatalmente a Série B é entre 4, 5, 6 equipes todo ano. Mas deu uma dinâmica legal, como disse o Leanderson. E, para falar a verdade, eu gostei. A competição elevou, o nível de competição está mais alto hoje, o nível de investimento também. A gente pode observar que nos últimos anos, por não ter a questão do rebaixamento, muitas equipes, tipo assim, tanto faz como tanto fez, terminar em quinto, terminar em último. Vamos continuar na Série A. Já esse ano as equipes se estruturaram um pouco melhor. A gente vê equipes emergentes aí como o Operário, o Manauara, montando elencos competitivos, elencos fortes, estão brigando aí na parte de cima. A gente vê um Princesa que não faz time caro, mas faz um time sempre para dar trabalho e está aí brigando na liderança. A gente vê o Manaus, que é uma equipe de um poderio, não vou dizer que é disparado um poderio financeiro maior, mas é uma equipe que tem um pouco mais de orçamento, digamos, em comparação a um JC ou um outro time que está ali brigando na parte de baixo, como o caso do próprio Penarol ou do Clipper aí. Mas são equipes que a gente está acostumado a ver bons elencos e equipes brigando pelo título da competição. Agora sim, se parar para analisar aí no caso do Manaus, uma coisa que desperta um pouco a curiosidade, o formato que ele vai encontrar esse ano na Série C é praticamente idêntico. Vão ser 20 equipes, todos contra todos, não vai ter retorno, vai ser turno único. E vai ser interessante ver o Manaus como ele se sai nesse tipo de pontos corridos, que é um pouco mais longo do que ele estava habituado nos últimos anos de Série C. É claro, 8 equipes é uma chance maior de se classificar, você vai ter um conhecimento melhor de como são todos os times, para não ter aquele susto do quadrangular, mas vai ser um campeonato bem osso duro de roer. E uma coisa que eu tenho comentado com o Leandro é que o Manaus se faz necessário hoje a chegada de pontuais reforços em alguns setores do campo. O time para a disputa do Barezão tá ok. Agora, para a Série C, por ser um campeonato longo, com equipes ali de peso, com investimento na casa dos milhões, vai ter que chegar algumas peças aí para melhorar o elenco. Eu lembro que eu gravei, Lucas, um episódio assim pro canal. Fala nisso, você que não assinou o canal, assina o meu canal. E depois eu vou falar aqui no canal do Lucas também. Ele vai contar para vocês aí o que ele está preparando. Mas assim, eu gravei um vídeo que deixou algumas pessoas assim meio putas comigo, né? Que eu disse assim, olha, o time do Manaus ainda não convenceu. E aí o pessoal, mas como assim? Campeonato Amazonense está no... Eu digo, gente, tem uma coisa que a gente tem que fazer sempre. E aí eu falo da experiência de quem cobriu o São Raimundo, quando o São Raimundo estava na Série B. No ano que o São Raimundo caiu de divisão, 2006, ele pulverizou o campeonato amazonense. Ele ganhou o campeonato amazonense de ponta a ponta, invicto. Foi o último título, aliás, que o São Raimundo ganhou da Série A do Amazonense. E foi um desastre, acabou sendo rebaixado na Série B. Então, nós temos sempre que lembrar o seguinte, o campeonato amazonense, por melhor que ele seja, ele não é parâmetro para o Manaus. Por exemplo, você vê jogadores que se destacaram no campeonato amazonense no ano passado, que foram campeões, e que simplesmente não conseguiram jogar nada na Série C. E uma coisa que me preocupa, então assim, agora é claro, eu conversei com o presidente Giovanni em algumas ocasiões, com o presidente Mitoso, e algumas coisas que eles me disseram aqui e que fazem super sentido. Nesse momento, você tem muitos campeonatos em disputa, muitos estaduais ali com mais projeção do que o campeonato amazonense, campeonato carioca, campeonato paulista, principalmente, que é onde todo mundo quer jogar, né? Gauchão. E aí, Gauchão, e o que acontece? Nesse momento, os atletas procuram esses mercados e depois que acabam os estaduais é que eles vão, como é que se diz? Vão em busca, esses atletas sobram, mas voltam para o mercado e aí o Manaus vem trazer esses reforços, né?
Então, isso foi parte do que eu consegui apurar junto aos dois, conversando com os dois presidentes, e está coberto de razão, porque se realmente você pegar um campeonato nosso aqui, deficitário como é o campeonato amazonense, e você pega, você não tem condições de trazer um cara ganhando um salário muito grande, entendeu? Não tem condições. Então, eu acho que o foco é esse, é reforçar para a Série C, e neste novo formato da Série C, que eu vejo assim um teste muito grande pro Manaus. Por exemplo, não sei se você já assistiu Indiana Jones, eu sou mais velho, né? Eu Tem já. a última cruzada, lembra? Dos 3 desafios lá com Indiana Jones. O primeiro é a humildade, o segundo é o salto de fé, né? E o terceiro ali e tal. E vai ser isso, por quê? Porque nesse momento o Manaus ele começa teoricamente como um patinho feio, não é uma equipe que tem muita grana, mas que historicamente sabe montar boas equipes para ser competitivo, entendeu? Mas o grande desafio do Manaus é começar a pontuar fora de uma forma mais eficaz que ele não conseguiu até o momento. Até o momento ele não conseguiu ainda ser aquela equipe que conquistava muitos pontos fora, e nesse tipo de campeonato, indo e vindo ali, ida e volta não, turno, com Tudo todas muito. as partidas ali, todo mundo jogando contra todo mundo, você vai ter que pontuar, entendeu? Mas eu também conversando com a galera do Manaus, né, tem uma coisa que eu não me lembro agora quem foi, agora eu não vou dizer o nome porque posso estar cometendo uma injustiça, mas falou uma coisa muito certa. O bloco do Nordeste, os times do Nordeste queriam a manutenção do campeonato como ele estava, naquele sistema lá de eliminatória regional. Só que aquela coisa, essa eliminatória regional, ela é até melhor para você eventualmente escapar de um rebaixamento. Só que ele não te experimenta com equipes realmente de ponta. Então, o que acontece? Às vezes você faz o zonal ali, norte-nordeste, como estava acontecendo antes do Remo subir, depois cair de novo. Então, assim, você media forças ali com equipes aqui, Manaus com o Remo Paysandu, depois jogando com as equipes do Nordeste, mas quando iam os classificados, os 4 classificados pro quadrangular, e aí rolava aquele cruzamento, você via um disparate muito grande entre as equipes do Sul e Sudeste. Então, agora é aquela coisa, diz assim, você vai ser experimentado já desde cedo a enfrentar essas equipes mais duras. Por exemplo, a própria estreia do Manaus já vai ser osso duro pra caramba, que vai ser contra o Brasil, né? O Manaus já estreia fora de casa contra um conhecido da Copa do Brasil, que é o Brasil de Pelotas. Foi aquela partida que a gente sentiu que dava para ter feito algo diferente, mas já foi, o futebol é assim, as coisas acontecem quando devem acontecer. Agora, puxando lá no assunto dos reforços, o Manaus, ele adota esse tipo de prática, como o Leanderson falou, porque no começo do ano, não só a questão da visibilidade para o jogador faz a diferença na montagem do elenco. O nível de investimento que cada federação faz nos clubes é muito maior em comparação ao nosso. O Paulistão, cada clube ali começa com em torno de 1 milhão. O Manaus não começa com toda essa grana no início do ano. O Manaus monta um time competitivo ao longo do ano. A gente observou isso no ano passado, que tiveram reforços pontuais vindo exatamente para o quadrangular. E esses reforços fizeram a diferença, como o caso do Matheus Inácio, do Guilherme Pira, do Júlio Rush. São jogadores que vieram emprestados, é bom dizer, de equipes que agora estão jogando Paulistão, como o caso do Água Santa, do Inter de Limeira. E, como eu falei, são equipes com poderio financeiro mais lá em cima. E nem são clubes de Série C, são clubes de Série D. É aí que tu vê eu queria muito choque que o de Pira realidade. voltasse, olha. Queria muito que o Pira voltasse para disputar a Série C, porque o garoto... É bom Primeira demais. coisa, assim, primeira coisa que eu gostei é que ele puxa a responsabilidade para cima. É aquela Sangue nos coisa, olhos, aquele menino. faca nos dentes. Ele é um líder, ele é um garoto, mas ele é um líder. Ele dá-lhe esporro no pessoal e fez um golaço, aquele gol que ele fez contra o Ipiranga, né? Que acabou o Manaus conquistando empate lá no Ipiranga. Eu estava cobrindo esse jogo e foi um golaço. O moleque realmente é muito bom. Mas
Vamos parar de falar de Manaus, vamos voltar pro Vamos voltar Barezão. para Ainda tem Arezão, mais que um amanhã tem jogo. jogo. E não, e tem mais um jogo aqui antes da gente, né, passar para o jogo de amanhã, que é esse 0-0. Eu acho esse nome muito engraçado, cara. Prinal, né? Prinal, Não fui eu clássico que inventei. remédio. Quem foi que inventou, cara, isso? Eu lembro que algum colega explicou ali quem tinha inventado esse termo Prinal. Mas eu acho que o Nacional ele esteve perto de vencer. O Alex Krell foi bater um pênalti, aí teve invasão, mandaram voltar. E na segunda vez o Luiz Paulo pegou. Mas o Nacional teve perto aí de vencer o Teve. Princesa dentro de casa, que é um. Vamos combinar, né? Ganhar do Princesa lá dentro, Não com é aquele tarefa fácil. gramado. Assim, é o gramado talvez um dos mais difíceis de jogar, porque tem uma drenagem ali bem complicada. E o Princesa, até o momento aqui, é o único time do Barezão que não perdeu de ninguém, Lucas. Te surpreende esse Princesa? Cara, o fato de não perder para ninguém até aqui surpreende sim, mas que ele tá aí brigando na parte de cima, não. Primeiro porque a gente conhece o treinador que tá lá, que no caso é o Aderbal Holanda. Segundo, pelo histórico que o Princesa tem tido nos últimos amazonenses, inclusive chegando a disputar a Copa do Brasil e Série D não faz nem muito tempo. Agora, se falando do jogo de hoje, uma coisa que a gente tem que falar é da malandragem. Malandragem acaba ganhando o campeonato, pessoal. O time que sabe jogar com esse quesito ao seu favor ganha uma vitória, ganha os 3 pontos, pode até ganhar um campeonato. E hoje isso fez a diferença para o Princesa. Essa questão da invasão, que o cara teve que voltar, isso já desestabiliza o psicológico do jogador. O jogador, quando vai para a marca do pênalti, não importa o atleta que seja, pode ser o Neymar, que inclusive bateu um pênalti mal pra caramba hoje, perdeu, ele vai estar nervoso, porque não é uma pelada, ele está jogando um campeonato profissional, não importa se é a Champions League ou se é o Barezão. Claro que a gente sabe que o Barezão é muito maior a qualidade do que a Champions League, Com mas certeza, a não tenho a menor dúvida. pressão é a mesma, a pressão não é diferente. E isso acabou fazendo a diferença hoje no jogo lá. Agora o Thiago comentou uma parada interessante. Eu fui acompanhar Nacional e São Raimundo no fim de semana passado. Peguei chuva pra cacete, mas faz parte, é coisa do jornalismo. E o Nacional tem de fato sentido as ausências no time. E principalmente lá na frente, com a ausência dos jogadores que foram destaque na partida com o Manaus, caso do Lopeu, e também daquele camisa 11 que me falta o nome agora, mas são jogadores que fizeram a diferença e quando não estão, o clube acaba tendo que, inevitavelmente, jogar de uma outra maneira. Uhum. Cara, é difícil e tem que dar uma reforçada nessa reta final, né? Porque senão, se você chegar ali sem centroavantes, né, cara, fica um pouco mais complicado. Agora, assim, eu gosto. Tem uma galera que sempre se queixa comigo, né, quando eu falo isso, que é a garotada, principalmente que torce pelos times mais jovens do futebol amazonense. E eu tenho até um episódio que eu vou lançar no meu canal essa semana, então já fica aqui sobre isso, né? Clubes tradicionais versus clubes novos. Porque eu digo assim, eu gosto quando eu vejo um Nacional, um Princesa chegando ali, não é que eu esteja desmerecendo o time novato, mas é porque são equipes que carregam uma história muito simbólica, né, no nosso futebol. Então, assim, eu acho que o Princesa, realmente o Lana está fazendo um trabalho muito bom, e esse é o mérito dele de conseguir trabalhar com elencos limitadíssimos financeiramente falando. Você vê que a gente tem ali como diz, uma relação muito grande, mas com tudo em dia, tudo, como ele falou, né? Pagamento em dia, tudo organizadinho. E o Nacional, eu acho que deu uma bola super dentro, trazendo o Popoca, que está fazendo seu primeiro trabalho como técnico profissional, de futebol profissional. Ele que tem toda uma história na base do Flamengo, revelou aí Vinícius Júnior, Lucas Paquetá. O cara é um Felipe monstro, Viseu muito também. sério. E isso, então, assim. Só que o Viseu O Viseu foi bom deixa. enquanto estava no Flamengo. Quando ele saiu, meu amigo, é ladeira abaixo. Eu não sei se ele está A no ladeira Ceará abaixo. hoje em dia, mas acho que está. Pois é, então, mas assim, revelou bons valores ali, bons jogadores, e acho que colocou o Nacional num lugar que o Nacional tem que estar. Não adianta, o Nacional tem que estar ali em cima brigando. E não e é uma coisa que eu falei num dos vídeos que eu gravei,
não se apequenar, não se acostumar com... Que é o que aconteceu, infelizmente, a gente tem que falar desse exemplo com o Rio Negro. O Rio Negro ele se acomodou, ele se acostumou com um tamanho de time pequeno. E o Nacional não pode fazer a mesma coisa. E fechando os jogos de hoje, a gente teve Amazonas e Clipper. Vitória do Amazonas, dessa vez não por goleada, né? Depois de 2 goleadas que o Clipper tomou, conseguiu perder. Hoje só de 2-1. Tá gostando desse Amazonas, Tô Lucas? O que decepcionado você com esse viu? Amazonas. Essa é a grande verdade. Esperava mais do Amazonas, Uhum. por ser um clube que nos últimos anos tem rivalizado com as grandes equipes, que assim como o Manaus veio campeão da Série B, no primeiro ano ali já beliscou antes daquele cancelamento do campeonato de 2020, mas já estava conquistando ali uma final de turno com o Manaus. E posteriormente aí já está disputando esse ano seu primeiro brasileiro, uma equipe jovem, uma equipe de bom investimento. Porém, esse ano está muito aquém do que a gente esperava. O Amazonas que a gente espera é um Amazonas que briga ali entre os primeiros. E olhando aqui na tabela, o Amazonas hoje é o 6º, mas antes disso ele estava beirando a zona. E até aqui nesse campeonato amazonense ele estava vindo de 2 derrotas consecutivas. E veio hoje a vencer o Clipper que é mais um que está ladeira abaixo. Não sei o que aconteceu, porque começou goleando, começou nos líderes e agora está aí descendo. Uma Série B parece que não vai mais evitar jogando do jeito que está. E como bem disse o Thiago aí, abriu o placar, mas o Amazonas contou aí com 2 gols do Adrianinho. Não, Adrianinho foi quem marcou para o Clipper. O Soares marcou 2 gols hoje, virou o jogo para o Amazonas e o Amazonas deu uma respirada na tabela. O meu comentário sobre o Amazonas é que tem muitos bons jogadores, tem um elenco bom para brigar na Série D, inclusive, falando de Série D, tanto São Raimundo quanto Amazonas, meus amigos, vocês têm praticamente assim, não gosto de falar essa palavra obrigação, mas é como se fosse, porque o grupo que Amazonas e São Raimundo pegaram nessa Série D tem que passar de fase, cara. São equipes que a gente sabe que eles conseguem bater de frente. Então, assim, tem que melhorar algumas coisas aí o Amazonas e igualmente o São Raimundo para começar bem esse Campeonato Brasileiro. Porque não vai ser fácil. Esse ano vão ter equipes pesadas lá. Santa Cruz, Paraná, o próprio Oeste, que até uns anos atrás goleou o Faixa na Copa do Brasil, na Colina. Mas nada impede que eles possam ir longe. Mata-mata não é pontos corridos. Mata-mata é outra história. Lucas, aproveitando que você puxou o gancho aí da Série D, né? Vamos lá para o grupo aqui, né? O Amazonas e o São Raimundo estão no mesmo grupo, é bom destacar que é um zonal, né? Essa primeira fase da Série D. E aí pega o Humaitá, Náutico de Roraima, representante aqui de Porto Velho, né? Outro o Rio Branco, São Raimundo daqui e o São Raimundo de Roraima e o Trem. E aí eu vi algumas pessoas assim falando justamente sobre isso, né? De obrigação de ir bem. Uma coisa eu digo para você, vamos lembrar que do ano passado, o Castanhal foi o melhor time da Série D na primeira fase e caiu no primeiro mata-mata. E aí muita gente assim ficou naquela, uau, mas por que isso aconteceu? O sazonal Primeiro, é outra história. Isso que o clube, o grupo era muito fraco. Isso a gente tem que dizer, era horrível. O grupo que tinha o Penarol e o Faixa era um clube, era um grupo feião. Esse grupo aqui eu acho feião também. E assim, se você quiser alguma coisa, tem que fazer bem feita essa primeira fase. E mesmo fazendo bem feita essa primeira fase, ainda corre o risco de acontecer o que aconteceu com o Castanhal e levar fumo, né? Tem que ter isso em mente. E, cara, com relação ao Amazonas, eu acho que eu já falei bastante, né? Eu acho que assim, não está muito longe de atingir o potencial que pode. Eu acho que nesse momento não é para o Amazonas, não era nem um lance de olhar mais para o Barezão. Claro que que o time quer chegar ali para beliscar pelo menos uma vaga na Copa do Brasil, que vai dar um investimento bom, mas é a hora de começar a olhar para essa Série D, porque uma vaga na Série D é muito difícil e conquistar isso aí realmente pode ser um belo... Tem que aproveitar esse momento aí de participação. O São Raimundo eu vejo que está numa crescente,
né? Voltou a crescer ali com a chegada do Portuga. Agora tem que Pois, reforçar também, tem que reforçar para D, porque também ali, senão, não vai dar cheiro, não. E aí, Luquinhas, a gente tem rodada amanhã, né, cara? Jogo do Fast com o Manauara, Operário com o Iranduba e o Manaus com o JC. Vamos começar falando do Manaus, porque o Manaus ele só precisa de uma vitória simples para assumir a liderança, cara, né? o Manaus, a gente espera sempre que o Manaus vai chegar uma eventual final, que brigue pela liderança. E voltando atrás no que eu falei, a derrota para o Nacional feriu. E se tem uma coisa que cura ferida no futebol, é a sequência positiva. Manaus engatou 2 vitórias, amanhã muito provavelmente engata uma terceira, com todo respeito ao JC, mas o Manaus é franco favorito, isso não dá para negar. E Manaus tem tudo para eventualmente assumir essa liderança aí, talvez não nessa rodada, mas na próxima. O Manaus vai pegar uma sequência aí de jogos contra equipes boas, que uma delas vai ser justamente o Manauara, que pega o Faixa amanhã. Mas eu acredito que o Manaus consegue finalizar essa fase agora na primeira colocação, sim. Pode até ser lá na última rodada, mas eles têm totais condições de atingir esse feito. E por que eu falo isso? Porque o Manaus ele tem essa característica, né, de quando o Manaus leva uma porrada, eles não têm outra alternativa a não ser levantar a cabeça e brigar de novo pelo que eles querem, que é liderança, Copa do Brasil e tantas outras coisas que tem no Barezão. E O também pelo nível Lucas. de investimento que tem o time. Manaus Uhum, tem 2 meias atacantes ali muito habilidosos, que são Thiaguinho e Palmares. No último jogo eles chegaram a atuar juntos, com o jogo uhum, rolando, e eu achei muito bacana a dinâmica que eles dão, a velocidade que eles dão para o jogo. Então é algo que o Pisa pode até tentar experimentar nas próximas vezes aí. Ele costuma jogar com 2 volantes e 2 meias bem abertos, e acho que talvez fosse o caso de testar, né? Ver o que acontece. Com toda certeza, esses dias de chuva têm prejudicado todos os clubes aí a fazerem treinamentos, mas eu acho que não tem outra alternativa a não ser ver dentro de campo, porque querendo ou não, o uhum. que importa é o dentro de campo. Agora, Eu vou. falando de... Só para encerrar aqui meu pensamento, Uhum. a gente falou aí de decepções, vamos falar de surpresa. O Iranduba, o que a gente esperava do Iranduba no início do ano? Rebaixamento. Olha o que o Iranduba está aprontando aí. Uma campanha Uhum. sensacional. Olha, eu vou te dizer uma coisa, só já antes de chegar no Iranduba, vou falar aqui desse do Manaus, só pontuando uma questão aqui. Eu acho que o JC só ganha do Manaus amanhã, com todo respeito ao JC, que a gente sempre deve, mas assim, se cair um meteoro na Terra e a Terra acabar, ou cair um meteoro em cima do time do Manaus, entendeu? Então, assim, amanhã o Manaus ele assume a liderança pelo seguinte, ele vai vencendo aqui, ele chega a 17 pontos, os mesmos pontos do Nacional. Aí ele chega a 5 vitórias, as mesmas vitórias do Nacional, e aí o critério vai para o saldo de gols. E o saldo E de o gols do saldo de Manaus é gol melhor. é igual. Não, é igual. O Nacional tem 8, o Manaus tem 8. Então o Manaus, se vencer, lógico, ele vai ter que fazer pelo menos um gol, e aí nesse Ah, um gol sim. que ele faz, Ele ele assume a ultrapassa. ponta. Agora vamos falar do Iranduba, que você puxou, levantou a bola, que vai jogar, o Operário vai receber o Iranduba em casa. E eu sou um desses caras, assim, que eu não vou aqui ficar. Eu falei mesmo, foi assim, eu achava que o Hulk ia ser de novo uma decepção e achava, assim, que o Hulk estaria entre os times que iam brigar para não cair. Isso lá se já não fosse rebaixado. Agora é surpreendente realmente a campanha que eles estão fazendo, eu concordo contigo. E principalmente uma coisa que falta em algumas equipes aqui. Eles têm uma vibração, eles têm tesão em jogar futebol. Eles entram em campo realmente com a faca nos dentes, com, tipo assim, a fim de jogar mesmo e, com licença da palavra, foda-se, eles querem ganhar. Então vai perder, mas vão para É cima mesmo com perder tudo. Então lutando, né? realmente vai perder lutando. Então, assim, eu dou aqui meus parabéns, aproveito e dar meus parabéns para o trabalho que está sendo feito realmente.
Não esperava, e acho que ninguém esperava, né? Se a gente apostasse dinheiro antes do campeonato A começar, gente teria ninguém ia apostar perdido no dinheiro. Iranduba, teria perdido dinheiro. O Operário está numa posição boa, eu já sabia que isso ia rolar, porque está sendo feito um trabalho muito bonito lá, cara. É um trabalho muito ralado, assim, de dificuldade, né? Eu pude acompanhar eles ali na Série B e tudo mais, mas a gente sabe que ali tem muito sangue, realmente, né, cara? E para fechar amanhã a gente tem esse jogo do Fast com o Manauara. E o Fast, né, tá com a água, como diz ali, batendo na bunda, né? É o primeiro fora da zona de rebaixamento. É, Quem que tu acha que leva esse aí, Lucas? O Manaus, ou o Manauara ou o Fast? Quem é que ganha? Quem que tu aposta? vamos editar aí o primeiro clássico das máquinas, né? No nosso estado, o rolo compressor contra o robô. E até legal falar esse negócio de clássico, porque a galera que é mais antiga é muito chata, vive falando, não é clássico, não sei o quê. Galera, o futebol tá mudando, vamos abrir os olhos para isso. Manaus e Nacional é clássico, Manaus e São Raimundo é clássico também. Pode não ter um apelido como um Rional, um, Galo Preto. um Prenal da vida, mas são times que ao longo dos últimos praticamente 7, 8 anos aí vem protagonizando boas batalhas. Mas se tratando de amanhã, eu aposto minhas fichas no empate entre Faixa e Manauara. Já entre Operário e Iranduba, eu aposto minhas fichas numa vitória do Iranduba. Acho que pode surpreender, porque o Iranduba já mostrou que não importa onde for, ele vai jogar para vencer. Uma coisa que o Luizinho Lopes, treinador do Manaus, que o Leanderson conhece bem, costumava dizer, que eu acho que o Iranduba aplica muito bem. Não conheço, mas e não só conheço, como sou fã, hein? Também, Ele é um muito cara fã. muito fera, muito fera. Ele costumava dizer cabeça fria e corpo quente. E eu acho que essa é a postura do Iranduba para enfrentar qualquer time que for. Pode ser dentro de casa, pode ser fora de casa. Eles vão jogar para vencer. E eu acho que eles podem engatar aí. Deixa eu dar uma olhada aqui no histórico. O Iranduba pode engatar aí a segunda vitória seguida. A última veio de uma maneira muito vibrante contra o Manauara, salvo engano, nos últimos minutos. E tem tudo para conquistar aí mais uma vitória, colar de vez ali entre os líderes. E o Operário, com todo respeito, vai ter que jogar muito para segurar a pressão do Iranduba. O Operário que tem uma equipe muito bem qualificada, tem jogador internacional, que é o Marcelinho, cara que já meteu o gol simplesmente em Portugal e no Real Madrid. E comanda ali o meio campo, tem toda a experiência. Tem uma zaga boa também. O atleta agora do Amazonas estava lá, tinha tudo para jogar uma Série D, optou por voltar, repatriar ali o clube que é o Operário. Ou seja, é um clube que está reforçado, é um clube que tem um bom futebol e vai ser um jogo interessante, mas amanhã eu acredito mais na vitória de Iranduba. Já se tratando do Manaus, eu acredito muito na vitória do Gavião, liderança assumida aí na 8ª rodada. E acho que são esses meus palpites para amanhã. E tu, Leandro? Também aposto nisso, eu acho que eu voto com o relator, mas eu acho que esse jogo do Operário Iranduba ele vai ter uma chance grande aí de ser empate. Eu acho que o Fast deve vencer o Manauara, porque, como eu te falei, a água está batendo na bunda ali, então ele vai ter que entrar com uma postura diferente ali. Na verdade, os dois ali estão brigando, né? O Manauara está em sétimo, o Fast. Então, assim, a água está batendo na bunda dos dois. Então, a gente vai ter um jogo ali que não vai ser brincadeira, não. Batalha E dos e o Manaus, aposto que vence com facilidade o JC e assume a liderança. E aí a gente tem uma situação engraçada aqui, né? Nacional líder na primeira rodada, na segunda rodada foi o Clipper, na terceira o Clipper de novo, aí depois o Nacional reassume, Nacional de novo, Princesa, Nacional de novo, e até essa rodada era o Nacional. Ou seja, se o Manaus amanhã vencer e chegar à liderança, vai ser a primeira vez do Manaus liderando essa competição. Que é aí, eu acho que até uma situação bem que o Manaus não está muito acostumado, né, a ficar tanto tempo assim fora da liderança. Mas, já que a gente já jogou a palpitada aqui, Lucas, agora
Vamos voltar a falar de projeto, aí a gente já está quase já encerrando aqui a nossa live, mas eu quero que você me conte aí, cara, vai reativar o canal, tá com uma empresa nova, né? Como é que tá o Lucas versão 2022 aí? O que que tá aprontando aí de projetos, Lucas? Conta pra gente. Então, Lele, para falar a verdade, eu não fazia ideia de como seria esse Lucas 2022. Eu sabia que era um Lucas mais amadurecido após esse período no Manaus, que foi um período muito gratificante, de muito aprendizado. E eu tive, assim, posso até estar enganado, mas eu tive, assim, a expertise de falar, poxa, eu vejo que aqui no nosso estado, a maioria dos atletas, eles não têm uma assessoria pessoal, que vai deixar eles ali na mídia, que vai tratar a imagem deles com mais profissionalismo. E eu pensei, vou montar a minha empresa de comunicação para esses atletas, para trabalhar a imagem deles. E assim nasceu a LCA, LC de Lucas, o A de Araújo, que é meu nome, assessoria esportiva. Até pensei em ser LCA Esportes, mas eu achei muito clichê, deixei para ser assessoria esportiva mesmo. E estou querendo voltar a estudar, mais para frente eu vou falar mais sobre isso, por enquanto ainda não é o momento. E, além disso, eu vou retomar sim o canal. Estou trabalhando com uma equipe boa de comunicação aí, para ter a parte gráfica do canal, que é a capa, foto, essas coisas. O plano de fundo também, para ser algo de qualidade. E uma pessoa que me inspira muito é você, Leandro, porque você começou com o seu canal, faz aí os seus vídeos, tem um cenário muito bacana e a edição melhorou muito também. Eu lembro que tu pedia ajuda no começo para ver como é que era, como é que fazia e já está aí rodando tudo. E, e acho que é isso. A nossa vida tem que ter o investimento antes para ter o retorno depois. E eu tenho absoluta certeza que seu canal vai continuar crescendo, já deve estar chegando nos 1.000 daqui a algumas semanas. E o meu tá lá. O meu canal ele foi criado já há bastante tempo, só que eu não estava utilizando ele. Ele estava sendo usado mais como portfólio. Todas as matérias que eu fazia no tempo de repórter, até na Manaus FC TV recentemente, eu estava jogando lá dentro para, no caso de uma oportunidade aparecer, o cara já olhar ali o trabalho. E vou voltar a fazer as minhas reportagens, vou voltar a fazer as análises que eu fazia. E assim seguirei até sabe Deus quando. Acho que é essa a pegada. É claro, né, que a gente, depois que sai de uma grande empresa, como é o Manaus, a gente fica ali na expectativa, e agora? O que acontece? O que vem? Mas enquanto não surgir uma outra oportunidade no mercado, seja no portal, na TV, numa rádio, no que for, porque hoje em dia a gente tem que ser bombril mesmo, eu vou seguir aí fazendo, não vou deixar de estar cobrindo o esporte, que é o que a gente gosta e ama de fazer. Pô, é isso aí, Lucas. Olha, eu te desejo todo o sucesso do mundo nessa nova fase da tua carreira. Coloco aqui o canal do Leanderson Lima também à sua disposição para quando a gente tiver aí como bater um papo aí, como a gente está fazendo hoje. Entendeu? Muito sucesso para ti, para tua empresa, que precisa realmente. Nós temos muitos atletas aqui em Manaus, mas que às vezes é aquela coisa, o cara não sabe nem para onde vai, ele faz as coisas do Instagram dele mesmo, mas não tem aquela pegada profissional, às vezes não sabe nem como descolar um patrocínio, aquela coisa toda. Então você tem um mercado aí incrível para você trabalhar, e com certeza, eu tenho certeza que da forma que tu é, pô, guerreiro pra caramba, tu vai conseguir isso aí com muita facilidade, cara. Te agradeço aí. Se quiser deixar o endereço aí do canal, já para a galera dar uma olhada lá e se inscrever também, né? Já pode deixar aí também, Luquinhas. E também os teus arrobas aí para quem quer te seguir, para quem quer te acompanhar. Então vamos lá, estou tentando abrir aqui no computador, mas quem que já é seguindo no YouTube é só digitar jornalista Lucas Araújo, vai ser um canal ali de 30 inscritos, porque é um canal que eu não estava usando para divulgar nada. Deixa eu ver se eu acho aqui. Também Acabei de achar tô, aqui. também tô muito frequente lá no Twitter.
é uma rede social que eu estou querendo abordar mais. E, bom, sobre a empresa, meu grande desafio vai ser chegar nos atletas fora do futebol. Por quê? Porque no futebol, o atleta geralmente já tem um salário um pouquinho melhor, já tem condição de pagar pelo trabalho que a gente oferece. Agora, os atletas, por exemplo, de judô, jiu-jitsu, natação, vôlei, basquete, é um pouco mais difícil. Tanto pela questão assim, financeira, que para eles é complicado, vez ou outra eles têm que pedir vaquinha para poder competir fora, tanto pela questão de tu não ter muito um norte de onde achar essa galera, né? Eu tentei um dia desses seguir a Federação de Basquete do Amazonas. O último post deles foi em 2020 ou 2021, faz tempo. Aí tu quer chegar nos atletas, tu quer chegar já oferecendo, é difícil tu achar um campeonato profissional que tenha várias equipes ali regulamentadas, um plantel todo, mas vai dar tudo certo, em nome de Jesus, a gente está aí firme e forte na batalha, sem desistir. E é isso, Lele. Obrigado aí pelo convite. Vamos fazer isso mais vezes. Não sei se Vamos toda sim. semana, mas algo assim, quinzenal, a gente tem esse objetivo aí de passar a ter uma roda de entrevistas. E se dependente do que for, quiser fazer também esses comentários pós-rodada, também estou por aí. Tamo junto, Lucas. É isso aí, galera. Esse foi um papo aqui com meu amigo jornalista Lucas, que eu chamo de Lucas Silva e Silva, para quem não lembra, né, da nossa idade aí. Personagem muito legal, muito bacana no Mundo da Lua, né? Série da TV Cultura. Mas é o Lucas Araújo aí, a figuraça aí, Lucas. Obrigado pela tua participação e vamos que vamos, cara. Sucesso sempre. E é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Lembrando que amanhã, só repassando aqui, que amanhã a gente tem 3h30, Faixa Clube contra o Manauara, Operário contra o Iranduba, no Gilbertão, e Manaus JC, no Ismael Benigno. E lembrando o seguinte... Todos esses pode falar. jogos no Barezão Play, né? Não vai ter transmissão. É exatamente isso. Galera que quiser acompanhar, digita lá no Google Barezão Play. Simplesmente isso, você já vai ter o primeiro site ali deles. Assinatura individual do jogo R$ 9,90. Se você quiser assinar o campeonato inteiro, ver todas as partidas, R$ 59,90. Eu acho que vale a pena o investimento, porque você vai estar acompanhando o futebol da sua terra. E é isso. Vamos para frente que se anda e para frente que a bola anda também. É isso aí. Fui, galera. Valeu, Lucas. Tchau, Valeu, tchau. Tchau.